Durante décadas, o Borussia Dortmund construiu uma reputação que poucos clubes no mundo conseguiram alcançar: encontrar talentos antes de todo mundo. Foi em Dortmund que Lewandowski deixou de ser apenas uma promessa para se tornar um dos maiores atacantes da sua geração. Foi lá que Haaland explodiu para o futebol mundial. Sancho, Dembélé, Jude Bellingham, todos passaram pelo Signal Iduna Park antes de se tornarem estrelas. Mas existe um outro lado dessa história, um lado que quase ninguém lembra. Jogadores campeões do mundo, artilheiros, ídolos, promessas milionárias, contratações que pareciam perfeitas e terminaram como grandes decepções. Hoje, vamos relembrar as 7 piores contratações do Borussia Dortmund no século XXI. Em janeiro de 2020, o Real Madrid investiu cerca de 30 milhões de euros para contratar uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Aos 18 anos, Reinier deixava o Flamengo depois de uma ascensão meteórica. Em poucos meses no time principal, conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, e passou a ser tratado como um dos nomes que poderiam estar na próxima geração da seleção brasileira. O talento estava ali, o problema era encontrar espaço. O elenco do Real Madrid reunia alguns dos melhores jogadores do mundo, e parecia cedo demais para entregar tamanho protagonismo a um adolescente. A solução encontrada pelo clube espanhol parecia quase óbvia: emprestá-lo ao Borussia Dortmund. Naquele momento, poucas decisões pareciam fazer tanto sentido quanto essa. Nos anos anteriores, o Borussia havia se transformado em uma verdadeira fábrica de talentos. Foi ali que Sancho deixou de ser promessa para se tornar uma das grandes estrelas da Europa. Haaland chegou como um jovem atacante e saiu como um dos jogadores mais cobiçados do planeta. Antes deles, Hakimi também havia valorizado sua carreira atuando por empréstimo na Alemanha. Se existia um lugar capaz de acelerar o desenvolvimento de um jovem jogador, esse lugar era o Dortmund. Mas havia um detalhe que tornaria essa história muito mais cruel. Na mesma janela em que Reinier desembarcava na Alemanha, outro adolescente também chegava ao clube. Seu nome? Jude Bellingham. Os dois tinham praticamente a mesma idade, duas joias do futebol mundial. Os dois representavam, em teoria, o futuro do Borussia, mas esse futuro seguiria caminhos completamente diferentes. Enquanto o clube investia cerca de 23 milhões de euros para contratar Bellingham, em definitivo junto ao Birmingham, Reinier chegava por empréstimo, carregando a expectativa criada pelos 30 milhões de euros que o Real Madrid havia acabado de investir em sua contratação. A disputa por espaço começou imediatamente e terminou muito rápido. Bellingham precisou de poucos meses para conquistar a confiança da comissão técnica. Demonstrava intensidade, personalidade e uma maturidade impressionante para decidir partidas importantes. Reinier viveu o extremo oposto. As oportunidades eram cada vez mais raras. Quando entrava em campo, quase sempre tinha poucos minutos para tentar convencer. A concorrência no setor ofensivo era enorme. A adaptação ao futebol alemão nunca aconteceu por completo e a falta de sequência impediu que encontrasse confiança. Ao fim de 2 temporadas, os números resumiram bem a sua passagem. Foram apenas 39 partidas, 1 gol, 1 assistência. Muito pouco para um jogador que havia chegado cercado por tanta expectativa. O Borussia, que tantas vezes transformou jovens promessas em estrelas mundiais, simplesmente não conseguiu repetir a fórmula com o brasileiro. Ao término do empréstimo, o clube decidiu não negociar sua permanência. Reinier voltou ao Real Madrid sem deixar saudades e iniciou uma sequência de novos empréstimos tentando reencontrar o caminho que parecia tão claro quando deixou o Flamengo. Existe uma ironia difícil de ignorar. Reinier chegou ao clube mais conhecido por transformar jovens talentos em grandes craques, e foi justamente ali que sua carreira perdeu força. Mas se Reinier fracassou tentando seguir os passos de Sancho e Haaland, o próximo nome da lista recebeu uma missão ainda mais difícil: substituir Ousmane Dembélé. Em agosto de 2017, o Borussia Dortmund precisava apagar um incêndio. Poucos dias antes, Dembélé havia forçado sua saída para o Barcelona em uma transferência que ultrapassou 100 milhões de euros. De uma hora para outra, o clube perdia um dos jogadores mais desequilibrantes do futebol europeu. Era preciso encontrar um substituto, e rápido. A resposta veio da Ucrânia. Aos 27 anos, Andriy Yarmolenko
desembarcava em Dortmund depois de passar praticamente toda a carreira no Dinamo de Kiev. Ídolo do clube, multicampeão nacional e presença constante na Liga dos Campeões, ele era considerado há anos o principal jogador do futebol ucraniano. O Borussia investiu cerca de 25 milhões de euros. E, diferente de muitos nomes dessa lista, Yarmolenko não chegava como uma aposta, chegava pronto. Temporada após temporada, acumulava gols, assistências e atuações decisivas. Era um ponta experiente, dono de um forte chute de perna esquerda e acostumado à pressão de disputar competições europeias. No papel, fazia todo sentido. E os primeiros sinais pareciam confirmar isso. Logo nas primeiras partidas, marcou um belo gol contra o Tottenham pela Liga dos Campeões. Pouco depois, voltou a balançar as redes na Bundesliga, alimentando a sensação de que o Borussia havia encontrado um substituto confiável para Dembélé. Mas essa impressão durou muito pouco. A temporada do Dortmund rapidamente saiu dos trilhos. Peter Bosz perdeu o cargo ainda no primeiro turno. Peter Stöger assumiu a equipe, o sistema mudou, o desempenho coletivo caiu e Yarmolenko nunca conseguiu encontrar seu espaço naquele cenário. Seu estilo de jogo também não ajudava. Enquanto o Borussia buscava intensidade, pressão e transições rápidas pelos lados, o ucraniano era um jogador que precisava de mais tempo com a bola nos pés para construir suas jogadas. A adaptação nunca aconteceu por completo. Mesmo assim, seus números não foram tão ruins. Em 36 partidas, marcou 6 gols e distribuiu 6 assistências. Para muitos clubes, seria uma temporada aceitável. Para o sucessor de Dembélé, estava muito longe do esperado. Mas havia uma ironia que tornava essa história ainda mais cruel. Enquanto a diretoria gastava milhões procurando um substituto no mercado, o verdadeiro sucessor já estava treinando diariamente no CT do clube. Jadon Sancho. Contratado junto ao Manchester City por pouco mais de 8 milhões de euros naquela mesma janela, o inglês começou a ganhar espaço justamente quando Yarmolenko perdia protagonismo, e bastaram alguns meses para que a disputa deixasse de existir. Sancho assumiu a ponta direita, encantou a Bundesliga e rapidamente se transformou em um dos jogadores mais valiosos do futebol mundial. Yarmolenko, por outro lado, deixou o Dortmund após apenas uma temporada, e acertou sua transferência para o West Ham. Sua passagem não ficou marcada por atuações desastrosas, ficou marcada pelo contexto. Ele recebeu uma missão de substituir um fenômeno e acabou assistindo ao nascimento de outro. Se Yarmolenko decepcionou por não conseguir ocupar o espaço deixado por Dembélé, o próximo nome viveu uma frustração diferente, porque às vezes, voltar para casa pode ser muito mais difícil do que ir embora. Em julho de 2016, o Borussia Dortmund anunciou uma contratação que poucos anos antes parecia impossível. Mario Götze estava voltando para casa. O garoto, revelado pelo clube, bicampeão alemão ao lado de Jürgen Klopp e autor do gol que deu à Alemanha o título da Copa do Mundo de 2014, retornava ao Signal Iduna Park apenas 3 anos depois da transferência, que mudou completamente sua relação com a torcida, porque sua saída nunca foi esquecida. Em 2013, Götze trocou o Borussia pelo Bayern de Munique, justamente às vésperas da final da Liga dos Campeões entre os dois clubes. Para muitos torcedores, aquilo foi uma traição. Não era apenas uma perda de um dos maiores talentos da base. Era vê-lo vestir a camisa do maior rival exatamente no momento mais importante da história recente do Dortmund. Por isso, o reencontro carregava um peso enorme. Para alguns, era a chance de finalmente fazer as pazes. Para outros, a esperança de rever o jogador que encantou a Bundesliga antes de conquistar o mundo com a seleção alemã. O Borussia investiu cerca de 22 milhões de euros para trazê-lo de volta. Mais do que uma contratação, era uma aposta na ideia de que algumas histórias ainda podiam ter um final feliz. E o momento parecia perfeito. Naquela janela, o Dortmund iniciava uma profunda reformulação. Hummels havia retornado ao Bayern, Gundogan seguia para o Manchester City. Mkhitaryan deixava o clube depois da melhor temporada na carreira. O Borussia precisava de um novo protagonista. E quem melhor do que o garoto que um dia simbolizou o futuro do clube? Mas bastaram alguns meses para ficar claro que aquele Mario Götze já não existia. A técnica continuava ali, a inteligência para jogar também, mas o corpo já não respondia da mesma maneira. A intensidade havia desaparecido. As lesões começaram a se acumular e, em 2017, veio a explicação. Götze foi diagnosticado com um distúrbio metabólico, uma doença que comprometia sua recuperação física e afetava diretamente seu desempenho dentro de campo. Durante meses, o futebol deixou de ser sua prioridade. O objetivo passou a ser simplesmente voltar a jogar. E ele voltou, mas nunca mais no mesmo nível.
Durante sua segunda passagem pelo Borussia, disputou 103 partidas, marcou 17 gols e distribuiu 14 assistências. São números perfeitamente respeitáveis, mas insuficientes para alguém que poucos anos antes era apontado como um dos maiores talentos da sua geração. Talvez seja justamente isso que torna essa história tão diferente das outras dessa lista. Mario Götze não fracassou por falta de talento, nem por falta de dedicação. Ele simplesmente nunca conseguiu vencer o próprio corpo. Em 2020, seu contrato chegou ao fim e o Borussia decidiu não renová-lo. Dessa vez, sua despedida aconteceu sem polêmicas, sem vaias, sem ressentimentos. Apenas com a sensação de que o futebol havia perdido uma das histórias mais bonitas que aquela torcida sonhava em viver. E o garoto que um dia parecia destinado a dominar o futebol europeu jamais conseguiu reencontrar aquela melhor versão de si mesmo. Se a história de Götze emociona pelo que poderia ter sido, o próximo nome representa outro tipo de frustração. Um talento tão promissor que chegou a ser comparado a Lionel Messi e Neymar, mas que nunca conseguiu transformar a expectativa em realidade. Em 2016, poucos jovens jogadores despertavam tanta curiosidade no futebol europeu quanto o Henry Moore. Canhoto, explosivo e dono de um drible desconcertante, o atacante havia chamado a atenção no Nordland da Dinamarca e chegava à Eurocopa daquele ano como uma das grandes promessas da seleção turca. Bastaram alguns jogos para que seu nome começasse a aparecer ao lado dos maiores talentos da nova geração. Alguns veículos europeus chegaram a compará-lo a Neymar e Messi pelo estilo irreverente de jogar. O Borussia Dortmund não perdeu tempo. Pagou cerca de 10 milhões de euros por um jogador que ainda nem havia completado uma temporada inteira como profissional. E, olhando o histórico recente do clube, era difícil imaginar que aquela aposta pudesse dar errado. Naquele período, o Dortmund parecia ter encontrado a fórmula perfeita para desenvolver jovens talentos. Promessas chegavam à Alemanha, evoluíam rapidamente e poucos anos depois eram negociadas por valores milionários. Era exatamente esse o plano para Henry Moore. Mas havia um detalhe curioso. Na mesma janela de transferências, outro ponta adolescente também desembarcava no Signal Iduna Park, Ousmane Dembélé. Os dois tinham praticamente a mesma idade e chegaram para representar o futuro do Borussia. Só que esse futuro tomou rumos completamente diferentes. Desde os primeiros treinamentos, ninguém questionava o talento de Henry Moore. Sua velocidade impressionava, seu drible também. Em espaços curtos, poucos defensores conseguiam pará-lo. O problema começava quando era preciso transformar todo aquele talento em futebol coletivo. Thomas Tuchel exigia intensidade, disciplina tática e tomadas de decisão rápidas. Henry Moore ainda parecia jogar como se estivesse nas categorias de base. Segurava demais a bola, tentava resolver tudo sozinho e muitas vezes ignorava movimentos importantes da equipe. Enquanto isso, Dembélé fazia exatamente o oposto. Em poucos meses, tornou-se um dos jogadores mais decisivos da Bundesliga. E conforme o francês crescia, o espaço de Henry Moore diminuía. Ao final da temporada, sua passagem podia ser resumida em poucos números. Foram apenas 19 partidas, 1 gol, 1 assistência. Muito pouco para um jogador que havia chegado cercado de tanta expectativa. Um ano depois, o Borussia decidiu negociá-lo com o Celta de Vigo. Na época, parecia apenas um recomeço, mas a verdade é que o Dortmund era apenas o primeiro capítulo de um problema muito maior. Nos anos seguintes, Henry Moore passou por diversos clubes sem conseguir se firmar. Os uniformes mudavam, mas a sensação parecia exatamente a mesma. O talento continuava evidente, o rendimento não. Diversas reportagens apontavam dificuldades de comportamento e disciplina e relacionamento com treinadores e companheiros. Nada disso diminuía sua qualidade técnica, mas era suficiente para impedir que todo aquele potencial se transformasse em uma grande carreira. Talvez seja justamente isso que torne essa história tão frustrante. O Borussia Dortmund sempre foi especialista em desenvolver jovens jogadores. Com Henry Moore, o talento já existia. O que nunca conseguiu ser lapidado foi tudo aquilo que acontece longe da bola. Enquanto ele deixava o clube tentando reencontrar o próprio caminho, Ousmane Dembélé seguia a trajetória oposta. Depois de apenas uma temporada na Alemanha, foi vendido ao Barcelona por cerca de 135 milhões de euros. Dois adolescentes, a mesma oportunidade, o mesmo clube, mas destinos completamente diferentes. Se Henry Moore representa uma promessa que nunca conseguiu transformar seu talento em realidade, o próximo nome da lista viveu uma frustração diferente, porque ele chegou ao Borussia justamente vivendo o melhor momento da carreira e parecia ser exatamente a peça que faltava para resolver um problema antigo da equipe.
Durante boa parte da década de 2010, a lateral esquerda foi um problema que o Borussia Dortmund nunca conseguiu resolver. Depois de anos de estabilidade com Schmelzer, o capitão começou a sofrer com lesões e uma queda de rendimento que abriu uma lacuna importante no elenco. Rafael Guerreiro chegou a atuar por ali, mas suas melhores partidas aconteciam mais adiantado, quase como um meio-campista. Improvisações passaram a fazer parte da rotina. O Borussia precisava encontrar um novo dono para a posição, e acreditou que havia encontrado. Em julho de 2019, Nico Schulz desembarcou no Signal Iduna Park, vivendo o melhor momento da carreira. Pelo Hoffenheim, havia sido um dos grandes destaques da Bundesliga. Sua velocidade, intensidade e capacidade de apoiar o ataque renderam convocações frequentes para a seleção alemã. Aos 26 anos, ele não era uma promessa, era um jogador pronto. O Borussia investiu cerca de 25 milhões e meio de euros para contratá-lo, transformando Schulz em um dos laterais mais caros da história do clube. E a expectativa fazia sentido. Na temporada anterior, o Dortmund havia terminado a Bundesliga na segunda colocação e acreditava que finalmente tinha um elenco capaz de voltar a disputar o título com o Bayern de Munique. Além de Schulz, chegaram Max Hummels, Julian Brandt e Thorgan Hazard. Era uma das janelas mais ambiciosas do clube nos últimos anos. Tudo parecia indicar que a lateral esquerda finalmente tinha um novo dono, mas bastaram algumas semanas para essa certeza desaparecer. Schulz nunca conseguiu reproduzir o futebol que havia apresentado no Hoffenheim. Defensivamente, cometia erros com frequência. No ataque, produzia muito menos do que se esperava. E aos poucos, sua confiança desapareceu, até que a vaga mudou novamente de dono. Rafael Guerreiro, mesmo sendo um jogador de características muito ofensivas, voltou a atuar na lateral esquerda e rapidamente mostrou uma diferença técnica evidente. A posição que havia sido contratada para Nico Schulz voltou a pertencer a Guerreiro. Só que dessa vez ficou claro que Schulz jamais conseguiria recuperá-la. A partir dali, sua participação diminuiu temporada após temporada. Em 4 anos de Borussia Dortmund, disputou apenas 61 partidas, marcou um gol e distribuiu 6 assistências. Muito pouco para um jogador contratado justamente para resolver um dos maiores problemas do elenco. Mas a história teria um desfecho ainda mais complicado. Em 2022, Schulz foi afastado das atividades do clube após ser alvo de acusações de violência doméstica. O caso ganhou enorme repercussão na Alemanha e encerrou definitivamente qualquer possibilidade de recuperação de sua trajetória no Borussia. Independentemente desse episódio, que pertence ao campo pessoal e não explica seu desempenho esportivo, sua passagem dentro de campo já havia sido uma enorme decepção. Talvez a maior ironia dessa contratação esteja justamente no que aconteceu ao redor dela. Enquanto o Borussia gastava mais de 25 milhões de euros tentando encontrar um lateral esquerdo definitivo, Rafael Guerreiro, contratado anos antes por um valor semelhante, continuava sendo a melhor solução disponível. O problema que Nico Schulz chegou para resolver simplesmente nunca deixou de existir. E talvez seja exatamente por isso que tantos torcedores o coloquem entre as piores contratações da história recente do clube. Porque, diferente da maioria dos jogadores dessa lista, ele nunca chegou como uma aposta. Chegou como uma resposta e acabou se transformando em mais uma pergunta que o Borussia nunca conseguiu responder. Se Nico Schulz decepcionou justamente quando parecia ser a solução ideal, o próximo nome da lista recebeu uma missão ainda mais pesada: substituir Robert Lewandowski. No verão de 2014, o Borussia Dortmund perdeu o jogador mais importante da sua equipe. Depois de 4 temporadas brilhantes, Robert Lewandowski deixou o clube para assinar sem custos com o maior rival, o Bayern de Munique. O Dortmund não perdia apenas seu artilheiro, perdia o jogador que simbolizava uma das equipes mais marcantes da história recente do futebol alemão. Substituí-lo parecia uma missão quase impossível, e foi justamente essa responsabilidade que caiu sobre Ciro Immobile. O atacante italiano chegava à Alemanha vivendo o melhor momento da carreira. Pelo Torino, acabava de conquistar a artilharia da Série A com 22 gols, superando nomes como Tevez, Higuaín e Di Natale. Aos 24 anos, era considerado um dos atacantes mais promissores da Europa. O Borussia investiu cerca de 18 milhões e meio de euros, acreditando que havia encontrado seu novo camisa 9. E olhando para sua trajetória, era difícil discordar. Immobile era exatamente aquilo que o Borussia acabava de perder, um goleador. Mas havia um problema. Substituir Lewandowski talvez fosse a missão mais pesada que um centroavante poderia receber naquele momento. E ela ficou ainda mais difícil quando a temporada começou. O Borussia mergulhou em uma crise inesperada. Lesões importantes começaram a se acumular, o rendimento coletivo despencou, e em determinado momento, o time chegou a ocupar a última colocação da Bundesliga. Enquanto isso,
Immobile tentava entender um futebol completamente diferente daquele que conhecia na Itália. No Torino, era o centro das jogadas ofensivas. Em Dortmund, precisava pressionar sem bola, atacar espaços o tempo inteiro e participar de um sistema muito mais intenso fisicamente. A adaptação nunca aconteceu, mas o futebol não era o único obstáculo. Anos depois, o próprio Immobile revelou que jamais conseguiu se sentir em casa na Alemanha. Nunca aprendeu o idioma, sua família teve dificuldades para se adaptar e chegou a dizer que tinha a sensação de viver em uma cidade onde, depois do início da noite, tudo simplesmente parava. Parecem detalhes, mas para um jogador tentando se adaptar a um novo país, fazem toda a diferença. Dentro de campo, os números também ficaram abaixo da expectativa. Foram 34 partidas, 10 gols, 3 assistências. À primeira vista, não parecem números tão ruins, mas existe um detalhe que muda completamente essa análise. Na Bundesliga, Immobile marcou apenas 3 vezes, muito pouco para quem havia sido contratado para ocupar o lugar de Robert Lewandowski. Ao final da temporada, ficou claro que aquele casamento não daria certo. Immobile foi emprestado ao Sevilla e pouco tempo depois retornou em definitivo ao futebol italiano. Foi ali que essa história ganhou uma reviravolta. Vestindo a camisa da Lazio, reencontrou o futebol que parecia ter desaparecido. Tornou-se o maior artilheiro da história do clube, conquistou a chuteira de ouro da Europa e voltou a ser reconhecido como um dos melhores atacantes do continente. O talento nunca havia desaparecido, apenas nunca encontrou o ambiente certo em Dortmund. Talvez porque a adaptação ao futebol alemão tenha sido mais difícil do que qualquer um imaginava, ou talvez porque alguns jogadores simplesmente precisam estar no lugar certo para mostrar o melhor futebol. O Borussia contratou o artilheiro da Itália esperando encontrar seu próximo grande camisa 9 e descobriu que nem sempre um grande atacante consegue repetir sua história em qualquer lugar. Mas, por mais frustrante que tenha sido a passagem de Immobile, o primeiro lugar dessa lista pertence a um jogador que reuniu tudo o que uma contratação poderia oferecer: experiência, prestígio, um título mundial e uma expectativa que jamais conseguiu corresponder. André Schürrle. Em julho de 2016, o Borussia Dortmund fez uma das contratações mais importantes da sua história recente. André Schürrle chegava ao Signal Iduna Park com um currículo que poucos jogadores daquele elenco podiam apresentar. Campeão do mundo com a Alemanha, autor da assistência para o gol de Mario Götze na final da Copa de 2014. Passagens por Bayer Leverkusen, Chelsea e Wolfsburg. Aos 25 anos, ainda vivia o auge da carreira. O Borussia investiu cerca de 30 milhões de euros para contratá-lo, transformando Schürrle em uma das aquisições mais caras da história do clube até aquele momento. E, olhando para o contexto, era difícil imaginar que pudesse dar errado. Naquela janela, o Dortmund iniciava uma profunda reconstrução do elenco e Schürrle parecia perfeito para assumir o papel de protagonista. Chegava como um campeão da última Copa do Mundo e com boas passagens por Chelsea e Wolfsburg. Os primeiros jogos alimentaram essa esperança. Schürrle participou de gols importantes e mostrou alguns lampejos de jogador que havia brilhado pela seleção alemã, mas aquela sequência nunca aconteceu. As lesões musculares começaram a interromper sua temporada repetidas vezes. Sempre que parecia recuperar o ritmo, um novo problema físico o afastava novamente dos gramados. Enquanto isso, outro jogador começava a roubar completamente a cena, Ousmane Dembélé novamente. O jogador contratado para liderar a reconstrução do elenco passou a assistir um adolescente se transformar na grande estrela do time. E, dali em diante, sua trajetória entrou em declínio. Schürrle perdeu espaço, foi emprestado ao Fulham, depois ao Spartak Moscou, e jamais conseguiu recuperar o futebol que havia mostrado no início da carreira. Ao todo, disputou 84 partidas pelo Dortmund, marcou apenas 8 gols e distribuiu 10 assistências. Muito pouco para um atacante contratado por cerca de 30 milhões de euros. Mas talvez a parte mais triste dessa história só tenha sido conhecida anos depois. Ao anunciar sua aposentadoria, de forma surpreendente aos 29 anos, Schürrle revelou que já não encontrava felicidade dentro do futebol. A pressão constante, a cobrança por resultados e a rotina da profissão haviam transformado aquilo que antes era um sonho em um peso difícil de carregar. Em entrevistas e também em sua autobiografia, contou que durante muito tempo sentiu que vivia uma vida que já não fazia sentido para ele. Essas declarações mudaram a forma como muitos torcedores passaram a enxergar sua passagem pelo Borussia, porque nem todo fracasso nasce da falta de talento.
Às vezes, ele nasce quando um jogador simplesmente deixa de encontrar prazer em fazer aquilo que sempre fez. Isso não muda o resultado esportivo da contratação, mas muda completamente a maneira como é lembrado. Borussia investiu pesado em um campeão do mundo. Esperava encontrar um dos líderes de uma nova geração, e acabou vendo essa história terminar muito antes do que qualquer pessoa poderia imaginar. Talvez seja justamente essa combinação que coloque André Schürrle no primeiro lugar dessa lista. E agora eu quero saber de você. Você concorda com essa lista? Faltou algum nome que merecia aparecer aqui? Ou, na sua opinião, qual foi a pior contratação da história recente do Borussia Dortmund? Escreve aqui nos comentários. Eu sempre leio as respostas e muitas vezes elas acabam inspirando os próximos vídeos. Se você gostou desse conteúdo, deixe o like e se inscreva no canal. A ideia é transformar isso em uma série, passando pelos clubes mais tradicionais do futebol mundial, para descobrir quais contratações mudaram uma história, para melhor ou para pior. Então, se esse formato fizer sentido para você, já me diz nos comentários qual clube deveria ser o próximo. Nos vemos no próximo vídeo.